Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre O Pardal é um Pássaro Azul, que é um romance da Eloneida Studdard, publicado originalmente em 1975. Este livro aqui estava na minha meta literária de 2024 e, na verdade, trata-se de uma releitura. Já fazia bastante tempo que eu tinha lido esse livro pela primeira vez e, desde aquela minha primeira experiência de leitura aqui com O Pardal é um Pássaro Azul, eu já vinha pretendendo relê-lo em algum momento, então foi uma felicidade poder finalmente fazer isso. Esse daqui é o primeiro livro de uma trilogia na qual a autora explora de modo cada vez mais explícito o contexto da ditadura militar. Então, em 75, nós temos aqui O Pardal é um Pássaro Azul. Aí depois, em 1981, a autora publica O Estandarte da Agonia. E, por fim, em 1986, surge aqui O Torturador em Romaria. Se tudo der certo, em algum momento do futuro, eu vou fazer vídeo também para esses dois livros, mas por enquanto fiquemos apenas aqui com O Pardal é um Pássaro Azul, porque afinal de contas, eu acho que por conta de todo esse contexto da ditadura militar, que é um contexto que marcou bastante a história contemporânea do Brasil, eu acho que esse é um período que deve sim ser lembrado sempre que possível. Então, por conta disso é que eu resolvi já falar um pouco sobre O Pardal é um Pássaro Azul, antes mesmo de saber se eu vou conseguir um dia fazer vídeo sobre os outros dois livros dessa trilogia, mesmo porque, por mais que o contexto geral, que é essa questão ditatorial, atravesse os três romances, essa trilogia não necessariamente pressupõe ou exige que o leitor leia os três livros, por mais que isso seja muito interessante, mas ainda assim são narrativas independentes entre si. E essa relação entre esses livros não se dá apenas por conta do contexto da ditadura, mas também pelo aprofundamento na abordagem que a autora faz desse mesmo contexto. Então, por exemplo, quando o primeiro romance surge, em 75, o Brasil vivia no auge da repressão. Então, ela trata o tema da ditadura militar de maneira um pouco mais indireta, o que não ocorre, por exemplo, nos dois livros seguintes, né, que foram publicados em um período em que as forças da repressão já estavam muito mais brandas, ainda que existentes, e isso permitiu à autora falar desses mesmos temas, mas de um jeito muito mais direto, muito mais explícito. Mas, enfim, no caso aqui de O Pardal é um Pássaro Azul, esse romance pode ser entendido como uma narrativa de formação centrado na figura da Marina, que é a narradora, cujo amadurecimento coincide com o período em que o primo dela, que é um jovem chamado João, foi preso por escrever a frase que dá nome ao livro Pelos Muros de uma Cidade, o que já demonstra o quão arbitrário é esse poder que prende as pessoas pelos motivos mais esdrúxulos. Então, por exemplo, esse jovem faz parte desse movimento no qual as pessoas escrevem essa frase pelos muros, né, o pardal é um pássaro azul, e por conta disso essas pessoas são presas, torturadas, etc. E, aliás, exatamente por ser proibida, a frase o pardal é um pássaro azul aparece em vários momentos ao longo do romance, quase como se fosse ali uma espécie de refrão que desestabiliza essa ordem vigente. Mas voltando, ocorre que a Marina é apaixonada pelo João, a despeito do fato desse personagem ser supostamente homossexual. E com isso, ao escrever esse personagem, que apesar de ser homem, ocupa essa posição marginalizada, primeiro, por ser homossexual, segundo, por ser comunista, terceiro, por ser preso, mas enfim, ao escrever esse personagem, então, um dos interesses da autora é também refletir sobre como o autoritarismo do patriarcado afeta as mulheres, mas também esses homens que, enfim, ocupam uma posição desviante da norma, desviante do padrão. Aqui já existe, portanto, um dado muito interessante que é as ações desse romance,
elas se passam quase que inteiramente no sobrado da família da protagonista. Família que, aliás, é uma das mais poderosas da região onde se passam as ações narradas. O interessante é que nesse sobrado só moram mulheres, uma vez que os homens da família morreram, enlouqueceram ou, como é o caso do João, foram presos. E, aliás, todos os homens que aparecem nesse romance são fracos, submissos, impotentes, etc. Então, por exemplo, aqui nós temos a história de um tio que enlouqueceu e foi trancado no sótão para que ele não gerasse escândalo para a família. Nós temos aqui um médico que fala o que convém porque ele está sendo pago o tempo todo. Nós temos aqui um padre que aceita tudo o que acontece na família, porque os seus estudos foram pagos com o dinheiro da avó da protagonista. Nós temos esse primo, né, o João, que está preso. Nós temos aqui um amigo do João que fica escondido no mesmo sótão onde antes trancaram o tio. Ainda pensando nesse entorno do João, o guarda da cadeia para onde ele é levado faz tudo aquilo que faz e ele se justifica dizendo que ele é um pau-mandado, que ele tem que cumprir ordens. Então veja, todos esses homens eles não têm um poder de agência muito grande aqui ao longo do romance. A questão é que, apesar dessa ausência de figuras masculinas, predomina ainda no sobrado uma mentalidade patriarcal que determina o funcionamento de tudo, uma vez que as mulheres dessa família são machistas e autoritárias. Tanto que sempre que alguém se rebela contra essa autoridade instituída pela casa, ou essa pessoa é expulsa do seio familiar, ou ela é internada compulsoriamente em um convento para poder se afastar do convívio das demais pessoas e assim conter, né, esse processo de rebelião que essa pessoa articulava. Existe, por conta disso, então, uma correspondência aqui no romance que faz com que essa família seja uma espécie de reflexo ou de extensão da própria ditadura militar. E assim, o desenvolvimento da narradora é também o desenvolvimento da sociedade que ela representa naquele mesmo período. Assim como o trauma individual da Marina também é ou representa o trauma coletivo da época, o que acaba por reforçar a inexistência de algo que separe o público e o privado durante esse período ditatorial. Pensando ainda nesse espaço doméstico e nesse modo como, apesar da ausência de homens, tudo aquilo ali adquire uma dicção muito masculina, é muito interessante perceber que o tempo todo esse espaço doméstico ele é referido no masculino. Então, em momento algum vão falar a casa, sempre falam o sobrado, né? Então, isso acaba reforçando uma noção de um espaço masculino, ainda que dominado ou completamente habitado por mulheres. E ainda pensando nesse caráter formativo do romance, convém notar como nele essa formação acontece conforme a narradora toma consciência do próprio lugar no sobrado, na família e, por extensão, na sociedade. E ela vai aos poucos percebendo, a narradora, vai aos poucos percebendo como o próprio corpo é visto como algo político frente a esses dois sistemas de opressão. A família patriarcal, por um lado, e a ditadura militar, por outro. Então, por exemplo, é a partir desse olhar ainda em formação que surgem aqui temas como o aborto feito por uma das tias ou então o desenvolvimento sexual dessa protagonista. A Marina faz parte, então, dessa família tradicional do Nordeste chamada Carvalhais Monteiro. A matriarca dessa família é apresentada como vó Menina. Ela é uma senhora de quase 100 anos já e que é muito rígida quanto aos seus valores morais. E aí é muito interessante, né? Porque o nome que essa personagem recebe, vó Menina, essa ideia da menina, ela surge de maneira muito interessante associada
a essa personagem porque ela é tão apegada ao passado, a essa tradição, que é quase como se ela estivesse negando o seu presente. E no presente ela é uma mulher. E é por isso que, ao voltar e se fixar no passado, ela conserva-se sempre como uma menina, como alguém que não passou ainda pela maturidade sexual e que, portanto, preza por valores como a virgindade, a pureza e etc. E aí, como eu já adiantei, todas as mulheres dessa família devem seguir muito à risca essa rigidez, e isso implica em abrir mão de si, porque, caso contrário, essas mulheres eram expulsas do convívio familiar. Então, por exemplo, no passado, uma das tias da narradora denunciou a própria irmã, que depois dessa denúncia foi internada em um convento. Só que antes de chegar ao convento, essa irmã que foi denunciada, ela passou por um longo interrogatório que não deixa nada em desejar aquele interrogatório ao qual o João se submete após ser preso pelos agentes da ditadura militar, o que acaba reforçando uma ideia de equivalência entre a opressão da ditadura e a opressão dessa família. E essa rivalidade feminina se deve também não apenas ao medo que essas mulheres sentem de serem ali punidas por essa matriarca, mas também essa rivalidade se deve ao fato de que, como a avó menina já está muito velha, como eu disse, ela já está praticamente centenária, essas filhas disputam o tempo todo a tapa para ver quem é que vai ficar como a herdeira universal das posses e do poder da família Carvalhais Monteiro. Por isso mesmo, as mulheres dessa família também foram enlouquecendo progressivamente por não conseguirem lidar com todo esse autoritarismo da casa. Então, só de pensar em se relacionar com homens, por exemplo, elas já vão aos poucos enlouquecendo. E tudo isso faz desse sobrado um espaço relacionado à prisão. Então, é quase como se todos esses personagens estivessem aqui engaiolados, pensando, né, no título do romance ser O Pardal é um Pássaro Azul. E essa ideia é reforçada ainda mais quando a gente pensa que a repressão que prendeu o João na cadeia não é muito diferente da repressão que prende essas mulheres no sobrado. É quase como se esse espaço doméstico tivesse vontade própria e aprisionasse as pessoas que nele vivem. E aí a mãe da Marina, ela se casou ainda jovem, só que o problema é que ela se casou com um homem pobre, o que não foi muito bem recebido pela família, mas uma vez casada ela pôde sair da casa. Então, a única maneira de escapar das garras desse sobrado, das grades dessa gaiola, é se casando. Só que o problema é que esse marido morreu depois de pouco tempo e ela pôde voltar à casa na condição de viúva. Do casamento, apesar de ter sido um casamento muito curto, né, desse casamento nasceram duas filhas. A Marina, que sempre foi desprezada pela mãe por ser feia e muito parecida com o pai, e a irmã da Marina, que era preferida pela mãe por ser mais bonita e feminina. E assim, não demora muito para a gente perceber que existe aqui uma tensão entre a narradora e sua mãe. Tanto que, quando essa mãe percebe que a Marina gosta do João, ela diz à filha que, na verdade, esse relacionamento nunca se concretizaria porque o João era homossexual. E aí, de início, eu fiquei pensando, nossa, essa mulher ela é perversa, porque ela falou isso só para ferir a própria filha, né? Mas aí, veja, por outro lado, a gente não sabe se o João é ou não gay, uma vez que quem fala sobre isso é uma pessoa que tem interesse em separar a filha desse possível pretendente. Porém, apesar desse entrevero com a mãe, o fato é que a Marina é a neta preferida da avó, principalmente porque ela não demonstra interesse por homem nenhum, uma vez que o único homem que ela chegou a desejar, teoricamente, é gay. De modo que, aos poucos, todo mundo começa a perceber
que a Marina é quem vai ser a herdeira universal da riqueza e do poder dessa família. E, tendo consciência disso, a narradora vai aos poucos torturando psicologicamente a mãe por todo aquele desprezo do passado, ao passo que a mãe, por sua vez, tenta o tempo todo se reaproximar da filha, pensando justamente nessa herança que a Marina vai receber logo logo, porque a avó menina está nas últimas. Só que ao mesmo tempo, a Marina sabe também que, caso ela aceite essa herança, ela teria que abrir mão da sua paixão pelo primo. Então, é como se, de um jeito inconsciente, ela continuasse gostando do João, porque ela sabe que esse sentimento nunca seria correspondido, e assim ela se manteria pura e virgem para sempre, se adequando, portanto, àquilo que a avó esperava dela. E isso me fez pensar que talvez a mãe tenha falado para Marina que o primo é gay, e talvez essa mãe sempre tenha tratado essa menina muito mal para que ela ficasse ali com uma autoestima praticamente inexistente, e talvez a mãe tenha feito tudo isso não pura e simplesmente por ser uma mulher perversa, mas também pensando já nessa herança, porque uma vez desiludida, uma vez desgostosa com a própria aparência, a Marina nunca se relacionaria com ninguém, e assim ela acabaria sendo a herdeira universal dessa herança. Além disso, é muito importante ter sempre em vista que o João, ele desonrou a família ao se envolver com os revolucionários e ser preso e torturado. Quer dizer, mesmo antes disso, ele já era um motivo de desonra para essa família, uma vez que ele é filho de mãe solteira e, para além disso, como se isso já não fosse o bastante dentro dessa estrutura familiar, ele também supostamente é gay. Por isso, se no passado ele estava preso no internato durante a infância, no armário durante a adolescência, agora, nesse início da vida adulta, ele está preso na cadeia. Só que, mesmo preso, talvez o João seja a pessoa que melhor represente a liberdade, mesmo que essa liberdade se traduza apenas em um anseio. E aí é muito interessante perceber como essa narradora se identifica sempre com quem está abaixo na hierarquia desse sobrado. Então ela se identifica com o primo preso, com os empregados e principalmente com a ama de leite que cuidou dela depois dela ter sido rejeitada pela mãe ainda durante a primeira infância. Só que ao mesmo tempo, em vários momentos, a Marina fala com muito orgulho que a família dela é poderosa e pode resolver todas as coisas. Então, essa contradição é muito interessante, e perceber como essa contradição surge durante essa formação da protagonista é igualmente interessante para a gente entender como essa personagem vai sendo construída ao longo da narrativa. O fato é que essa rejeição afetiva pela mãe e amorosa pelo primo tornam a Marina uma pessoa bastante ressentida com a família, e é por isso que essa adequação dela aos valores morais cultivados pela avó é apenas aparente. Pois bem, quando o romance começa, está acontecendo uma homenagem a um antigo familiar da narradora, que é o bisavô dela, se não me engano, cujo nome está agora sendo colocado em uma rua, o que já de saída nos mostra o quão importante é, ou pelo menos foi, essa família nessa região. Outra coisa interessante sobre esse início do romance é que a narrativa começa nesse espaço público da rua e vai aos poucos adentrando o espaço íntimo do sobrado. Assim como nós também, como espectadores da narrativa, primeiro a gente entra em contato com a superfície, digamos assim, da protagonista, e só aos poucos é que a gente vai se aprofundando em sua psicologia.
Nesse mesmo dia, então, em que acontece essa homenagem, chega até o casarão da família, até esse sobrado, um estrangeiro chamado Pablo, e aí sobre ele existem algumas coisas pertinentes de serem ditas, né? Então, por exemplo, desde o início, fica mais ou menos implícito que esse tal Pablo tem algum tipo de relacionamento com o João. Só não se sabe se esse relacionamento é de ordem afetiva, o que incomoda muito a narradora, ou de ordem política, uma vez que claramente o Pablo é um opositor da ditadura e essa oposição se manifesta de maneira muito sutil, em detalhes como, por exemplo, o fato de a narradora sempre reforçar que o Pablo é canhoto, né? Então ele já tem essa tendência, digamos assim, à esquerda. E se o Pablo é também um opositor da ditadura, isso já nos mostra o risco que essa família corre ao abrigá-lo. Tanto que a autora faz todo um suspense para falar desse sujeito. Ela começa o livro mencionando ele, mas ela só vai voltar a falar para explicar quem é esse sujeito que apareceu várias páginas depois, o que gera uma ansiedade no leitor que quer saber quem é, afinal de contas, esse sujeito que aparece quase como um sinal de mau agouro, de mau presságio para essa família. Então, por exemplo, logo no primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do livro diz o seguinte: ele chegou no dia da inauguração da rua Salustiano Carvalhais Medeiros. Há muito tempo, a municipalidade desejava homenagear meu bisavô Salustiano, patriarca e geógrafo ilustre, o primeiro a traçar um mapa de sua província, dando-lhe o nome a uma avenida larga e cheia de árvores. E aí o texto avança. Então veja, o primeiro sujeito que aparece no texto é esse ele que chegou no dia dessa homenagem. Então veja, a presença do Pablo nesse sobrado vai aos poucos desestabilizando aquela ordem inicial, seja porque uma das tias da narradora enlouquece por causa desse sujeito, e aí eu não vou entrar em maiores detalhes, seja porque algumas mulheres da casa pensam que ele é um anjo, que, na verdade, ele é Jesus Cristo disfarçado, ou então que ele é um mensageiro do azar, então várias coisas estranhas começam a acontecer depois que o Pablo chega e vai morar no sótão. Por exemplo, o leite talha, os gatos morrem, as flores murcham, etc, etc, etc. E uma dessas mulheres fala, olha, todas essas coisas estranhas começaram a acontecer depois que esse cara surgiu, hein? Ele não é boa coisa. E até mesmo a relação entre Marina e Pablo vai ser uma relação bastante tensa, mesmo porque a Marina vê o tempo todo o Pablo como uma espécie de rival em relação ao João, só que ao mesmo tempo ela vê nesse estranho um jeito de realizar aquilo que não seria possível com o primo. Então, se o Pablo é namorado do João e o João não pode corresponder ao amor da Marina, talvez, pensa a narradora, se ela se envolvesse com o Pablo, é como se ela estivesse se envolvendo também com esse primo. Além disso, evidentemente que esse envolvimento se dá por vias bastante tortuosas, mas enfim. Além disso, se por um lado, uma das tias da narradora enlouquece por causa do Pablo, a ponto de se autoproclamar Miss Brasil, o que já nos indica que existe aqui algo de um extravasamento erótico nesses delírios da tia. Por outro lado, a irmã da Marina percebe nesse homem um jeito de se relacionar com alguém sem sair de casa, portanto, se relacionar com um homem ainda que debaixo dos olhos da avó. E esse vai ser mais um dentre os vários segredos de família que a Marina conhece, mas não revela em momento algum. Outra coisa importante sobre esse personagem é que ele foi torturado tantas vezes no passado que ele não consegue mais falar. Então o trauma dele foi tamanho que a linguagem foi interrompida. E o lugar que ele ocupa nessa casa também é um lugar muito importante. Como eu disse, ele fica escondido no sótão, que é o mesmo lugar onde antes o tio que enlouqueceu ficou preso.
E como eu mencionei no meu vídeo aqui sobre Cupim, da Laila Martínez, no vídeo que eu fiz sobre esse livro, eu citei esse outro texto aqui, que é um texto do Bachelard, que eu tenho nessa edição dos Pensadores. O nome desse texto do Bachelard é A Poética do Espaço. Pois bem, nesse A Poética do Espaço, o Bachelard diz que na estrutura da casa, o sótão representa a razão e a utilidade, a segurança da casa, em oposição, por exemplo, ao porão, que representa o inútil. O porão é aquele lugar onde você guarda o que não presta, né? Então, o porão é o lugar das trevas, dos segredos da casa, etc. Tudo isso eu falei aqui no meu vídeo sobre Cupim. Então, se você não viu aquele vídeo, eu sugiro que veja. Só que aqui em O Pardal é um Pássaro Azul, a Eloneida, ela subverte essa geografia da casa, digamos assim, ao colocar os segredos e a loucura justamente no espaço do sótão e não do porão. Então é como se, por conta da repressão, as coisas estivessem de pernas para o ar, as coisas estivessem fora do lugar. Todo esse contexto ditatorial é nomeado no romance como pesadelo unânime, que é um rótulo que eu achei muito interessante para se referir a esse período, sendo que os torturadores são chamados aqui de fetiches e um fugitivo político, por exemplo, pode ser referido como encantado em alguns trechos do livro. Além disso, em dado momento da narrativa, a Marina fica sabendo que uma das formas de tortura psicológica aplicadas ao João é a seguinte: como ele não delata ninguém, mesmo quando torturado fisicamente, e isso, aliás, é algo que a Marina louva sempre que pode, essa coragem do primo, esses fetiches, por conta dessa resistência de João, resolvem desgastá-lo de outro modo. E eles fazem isso soltando uma aranha venenosa na cela onde ele está morando, ali na cela onde ele está preso. E aí ele fica com tanto medo dessa aranha que ele não consegue nem dormir direito à noite. E isso vai desgastando ele cada vez mais. E aí veja, essa imagem da aranha é uma imagem muito interessante e que reforça uma ideia de vigilância, uma vez que a aranha é esse bicho que tem vários olhos, né? Enfim, o contato com esse mundo político ligado à repressão, ligado à tortura, um mundo povoado por aranhas, um mundo no qual pessoas desaparecem e aparecem misteriosamente, um mundo que, em suma, faz lembrar bastante daquilo que aparece aqui em Além da Imaginação, da Nona Fernandes, sobre o qual já falei em algum momento do passado. Enfim, o contato com esse mundo que se estende para além do cotidiano, para além do ordinário, desestabiliza a tranquilidade do casarão aqui da família Carvalhais Medeiros. E, aliás, se não me engano, ao longo de toda essa minha fala, eu me referi a essa família como Carvalhais Monteiro, né? Mas não, é Medeiros. Enfim, o contato com essa outra realidade desestabiliza essa família, de modo que a revolta silenciosa que a narradora nutre em relação à mãe, por exemplo, vai aos poucos adquirindo aspectos mais sociais, conforme essa moça, que é a Marina, percebe que aquela família que sempre tinha sido tão ilibada já não era mais tão poderosa diante dos aparatos de repressão do Estado. Tanto é assim que, em um dos últimos capítulos do romance, a polícia invade esse sobrado, deixando claro que aquela família já não era mais tão protegida quanto se pensava que ela fosse. Então, esse mundo que está para além da imaginação faz com que a narradora faça de tudo para tentar soltar o primo. Só que ela tem que fazer de tudo por debaixo dos panos. Ela não pode se expor de maneira a comprometer tanto a sua integridade quanto a integridade da família, uma vez que, como eu já frisei várias vezes, ela é a herdeira de todo o poder dessa família, por mais que agora ela vá percebendo aos poucos que esse poder não é tanto quanto ela pensava que fosse.
Portanto, de início a Marina se envolve nessas questões políticas movida por uma motivação de ordem mais sentimental, né? Então ela quer ali salvar o homem por quem se apaixonou, só que aos poucos ela vai se dando conta que o buraco é muito mais embaixo nesse processo de formação individual e política que faz com que ela perceba qual é o lugar dela dentro e fora dessa família. E aí, para tentar ajudar esse primo, a narradora vai se aprofundando cada vez mais nesse submundo político. E assim ela se encontra com atravessadores, abriga fugitivos no sótão, adota um discurso social ao, por exemplo, falar com os pescadores da região que estavam enfrentando problemas devido à poluição das águas ali dos rios, né? Ela tenta, por exemplo, subornar os guardas da cadeia, e quando ela não consegue o que ela gostaria de conseguir, ela vai percebendo que a família já não é mais tão influente quanto ela pensava que fosse. E principalmente ela vai aos poucos percebendo que o dinheiro já não comprava mais tudo. Então, no fim das contas, o amadurecimento dessa personagem corresponde também com esse ponto de virada de uma ordem mais estabelecida para uma nova ordem na qual nem todas as pessoas têm o seu lugar ao sol, digamos assim. E aí, por todas essas coisas, o romance ele vai do início ao fim sustentando uma dicção bastante pessimista, que parece confirmar aquele mau presságio que se anunciou com a chegada desse homem misterioso já no primeiro parágrafo do romance. Então, por mais que seja um livro que eu, pelo menos, devorei agora com essa minha releitura, ainda assim não é um livro fácil, porque ele deixa um gosto amargo, digamos assim, porque é desgraça seguida de desgraça. Quando você pensa que vai ter ali um momento de respiro, de descanso, algo pior acontece, né? Então é muito triste acompanhar essa personagem se dando conta de que talvez ela não consiga salvar esse amor de sua vida. Mas enfim, apesar desse pessimismo, fica aqui a minha enfática recomendação para que você conheça esse O Pardal é um Pássaro Azul e também os outros romances da mesma autora. Eu deixarei na descrição os nomes, né, ou melhor dizendo, os links para esses outros vídeos que eu mencionei, e deixarei também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, basta entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.